Se esse vídeo chegou até você, eu tenho uma coisa pra te contar. Você está no futuro. Ou muito próximo dele, ou é isso que quero que você pense. E antes que você fale, lógico que eu tô no futuro, porque o cara gravou o vídeo, então em relação a ele eu tô no futuro. Não é uma coisa tão besta assim que eu tenho pra te contar, não. Quando você vê um filme, você fala, pô, essa história se passa no futuro, né? Como é que você sabe disso sem ser no começo do filme uma p*** numa placa escrito Terra 2056? Geralmente são os robozinhos, os Jarvas, o HAL 9000, as IAs. É isso que faz, é isso que comunica que essa história se passa no futuro. Você já pensou que Star Wars não necessariamente se passa no futuro? Ele se passa em uma galáxia muito, muito distante. Mas a gente entende que Star Wars se passa no futuro, que é uma história... Pintar mosquito, filha da... A gente lê como sendo uma história futurista por conta do C3PO. Peguei? Não. Por conta do C3PO, por conta do Arturito. Basicamente isso. Mas pode ser que Star Wars já aconteceu, pode ser uma história do passado. Porém, a gente tem essa leitura de que ela está no futuro. Mas esse livro aqui que eu esqueci, que eu perdi, que o autor tem nome de personagem do Piratas do Caribe, ele conta exatamente isso, que a nossa noção de futuro está necessariamente ligada à automação, aos robozinhos, às IAs. E você que é fã de Isaac Asimov e ficção científica, que nem eu, acha que, pô, lógico, a gente imagina esse futuro porque a galera que escreve ficção científica imaginou esse futuro, o buraco é mais embaixo. Esse livro, basicamente, ele conta sobre duas feiras de ciências. Uma que ele foi e o futuro que essa feira proclamou, o futuro que essa feira... Qual que é a palavra? Duas feiras. Uma que ele foi e o futuro profetizado aconteceu, e o outro que a ideia ou a sacada, que era justamente o robozinho, até hoje não chegou. Para quem não sabe, tem tipo essas feiras, que é basicamente um grande salão do automóvel, e isso acontece desde muito tempo, onde as empresas vão falar sobre o futuro, sobre a vanguarda. E parece que quanto mais no passado, mais essa vanguarda olhava para o futuro. Então ele traz, por exemplo, uma feira onde a Ford falou que um dia as pessoas teriam seus carros, morariam na periferia e iriam trabalhar no centro, cada um com seu próprio automóvel. E olha como isso pautou o nosso mundo, isso pautou a nossa vida. Se parar para pensar, o Brasil se desenvolveu e cresceu apostando nisso, nessa ideia estapafúrdia de que cada um deveria ter seu carro e trabalhar no centro com seu próprio carrinho. Brasília foi construída em cima disso. Em uma dessas feiras, que inclusive é a capa do livro, eles falaram que, olha, no futuro vai existir, a humanidade vai criar uma inteligência artificial, ela vai criar um ser robótico pensante. E desde então, esse tem sido o que a gente persegue enquanto sociedade e tecnologia. O que a gente busca é a criação dessa IA, é a criação dessa inteligência autônoma. E essa é a treta. Quando o cara da Ford prometeu que no futuro todo mundo ia ter carro, isso aconteceu. Mas quando prometeram robôs pensantes, isso até hoje estamos esperando, né? Aí você fala, poxa, tá perto agora, ChatGPT, Gemini e os... É, mais ou menos. E aí entra uma questão que remete à Guerra Fria. Enquanto o lado da esquerda prometia que no futuro a gente ia se emancipar através da cooperação, através da justiça, através da divisão do lucro, ou da extinção do lucro, melhor dizendo, a direita prometia que o que iria emancipar o ser humano é justamente o progresso científico. Então, vale a pena ser explorado, porque no futuro você vai ter um robô para explorar. Pô, acabei de me tocar de uma coisa. Quando você vê a galera criticando o Sérgio Foguetes por ele defender o Elon Musk, e você vê o Sérgio Foguetes defendendo o Elon Musk, não um simples debate sobre a existência ou não de bilionários ou queimar combustível e meio ambiente. Só isso já seria um debate esquerda e direita, né? Mas, no fundo, é um debate sobre as nossas concepções de futuro com concepções de futuro que foram criadas no passado. É meio que esse o pensamento, assim. E parece que eu tô puxando brasa pra sardinha de um lado e criticando o outro, mas não é isso. A questão é, até porque na minha visão, nenhum dos dois lados cumpriu o que prometeu.
nesse sentido de emancipar o ser humano do trabalho e da maior liberdade. E, cara, de verdade, eu acho que dá pra viver o pior dos mundos. Dá pra viver 1984 e dá pra viver Admirável Mundo Novo ao mesmo tempo e às vezes parece que é isso que tá acontecendo, assim. O ponto é que perseguir a criação de IA é o maior símbolo do que a gente entende como futuro. A gente só vai realizar esse futuro quando a gente conseguir concretizar essa IA. Aí você fala, pô, mas e se as máquinas se voltarem contra os humanos? Percebe que a ideia de que a gente vai criar uma classe operária de robôs e que essa classe operária pode se voltar contra nós, contra o abuso, tá dentro dessa ideia? Então, meio que dentro do pensamento de progresso da direita tem um medo da revolução da esquerda, mesmo criando o progresso que ela promete. Maluco, né? Até porque essa ideia de que a nossa criatura vai se voltar contra a criação, o criador, aliás, já vem de outras coisas. Por exemplo, o Frankenstein. Se você assistiu ou leu o livro, viu o filme, é exatamente isso. Frankenstein, na verdade, é o nome do cientista que criou a coisa, um monstro. E o monstro se revolta contra o seu criador. Isso até... A ideia também da gente impor dar vida ou dar a inteligência a uma outra classe, a um outro ser, é a ideia de Prometeus. Aí Zeus puniu ele pela eternidade. Por quê? Porque ele deu a inteligência, o fogo, a luz à humanidade, né? Então isso já vem de outras ideias, não necessariamente da criação de autômatos, da criação de robôs. Por fim, esses pequenos vislumbres de futuro que a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, o robozinho que aspira a casa, ou esse monte de coisa que cria pornografia, por esse monte de coisa que daria tempo livre pra gente curtir mais a vida e no fundo, no final das contas, a gente passa rodando o feed de vídeos pra ver umas porcaria de vídeo como essa, são promessas desse futuro que nunca se realiza. E ao mesmo tempo é o nosso grande ideal de futuro, a gente querendo ou não, porque isso nos é vendido o tempo todo. E isso, logicamente, também acontece um grande movimento aí entre as empresas. Poxa, as empresas estavam investindo em streaming de vídeos. Aí, de repente, deu uma guinada que foi todo mundo para IA, para análise de dados. Você vê que tem aí um movimento do mercado, não só pela inovação, mas também por aquilo que eles entendem que é o futuro. Está sempre na vanguarda desse grande progresso que tem o mesmo foco, desde antes da bomba atômica, para falar a verdade. Eu peguei esse livro como referência, mas não é um vídeo literário, eu estou muito mais preocupado com essa questão do nosso imaginário de futuro mesmo, porque é atrás disso que a gente está correndo, né? Então, é isso que me motivou a falar sobre esse tema. Era isso, eu não sei se eu tinha grande coisa para falar, fiquei bem tímido, tô sozinho num quarto, mesmo assim fiquei super tímido para gravar um vídeo falando para uma câmera. Se inscreva no canal, curta, compartilha, um beijo na pontinha do seu nariz